Módulo 1, vamos falar sobre qual é a importância da eficiência alimentar. Nesse módulo, nós vamos conversar sobre o porquê de se selecionar para essa característica e também os aspectos econômicos associados a ela. Então, por que sermos mais eficientes? Em 2013, foi publicado um artigo que sumariza um conceito muito importante, que é a intensificação sustentável. Esse conceito ele é baseado em 4 premissas. A primeira é de que aumentar a produtividade é necessário. Afinal, o mundo está crescendo, a população está aumentando, assim como a demanda por proteína animal. A segunda premissa já mostra que o aumento da produção é necessário, mas que ele não pode aumentar a pressão sobre o meio ambiente. Isso porque a gente já sabe os efeitos disso. Estamos vendo aquecimento global, entre outros aspectos, que podem, inclusive, ferir a sustentabilidade da produção em si. Então, para isso, uma das saídas é o aumento da eficiência dos sistemas. E ainda, a terceira premissa traz para a gente que sobre a segurança alimentar depender tanto da sustentabilidade ambiental quanto do aumento da produção em si. Ou seja, não basta apenas pegar todas as áreas produtivas e aumentar a produção ou até a sua eficiência. Existirão áreas onde é necessário reduzir a produção para se devolver ao ambiente o equilíbrio necessário. Essas áreas são áreas próximas a mananciais, áreas de restinga, áreas de manguezais, para que essas áreas, quando preservadas, gerem crédito ambiental para as áreas produtivas. Por fim, a quarta premissa fala com a gente que a intensificação sustentável é o objetivo, mas não o meio, ou seja, ela não é um método único. Cada área vai ter uma forma de obtê-la. Algumas utilizando tecnologias de última ponta, outras utilizando métodos agroecológicos, ou seja, é preciso estudar caso a caso para que a intensificação sustentável seja atingida. Mas nós estamos no caminho? No Brasil, isso tem um fato muito interessante. A partir de alguns anos, a gente vê que o aumento da produtividade, representado no gráfico em vermelho, coincidiu com uma redução nas áreas de pastagem. Ou seja, estamos de fato aumentando a eficiência produtiva à medida que aumentamos a produção e reduzimos a área de produção. E de onde veio esse resultado? Isso veio de vários aspectos ambientais. Por exemplo, o aumento do ganho de peso dos animais, ou seja, aumentou a performance indivíduo a indivíduo. A melhoria das tecnologias de nutrição, ou seja, trabalhamos melhor com os pastos, trabalhamos melhor com a questão da lotação, trabalhamos melhor com suplementos, com rações. Também a melhoria da fertilidade do rebanho, cada vez mais fêmeas produtivas, ou seja, reduz a quantidade de animais improdutivos ou de matrizes improdutivas no sistema à medida que se aumenta a fertilidade dos rebanhos como um todo. E ainda, por fim, a sanidade. Melhoramos cada vez mais o uso de medicamentos preventivos, reduzimos as epidemias, ou seja, melhoramos o status sanitário do rebanho como um todo, reduzindo, por exemplo, a mortalidade. Todos esses aspectos são aspectos ambientais. E o aspecto genético, nós também estamos fazendo um melhoramento para isso? Vemos que nesse gráfico, trazido pela ANCP, há uma melhoria crescente da tendência genética para o mérito genético total econômico. Esse índice é muito importante porque ele traz todas as características que impactam economicamente o sistema. E se ele está melhorando ano a ano, quer dizer que a seleção está trazendo cada vez mais animais que geram mais receita ou que geram mais valor econômico. Porém, o que a gente vê na lista de características que compõem esse índice é que todas elas representam características do tipo de produção, ou seja, a idade ao primeiro parto, peso aos 210 dias, a stayability, área de olho de lombo, que são todas características produtivas, ou seja, output. A produção está aumentando, mas ela está aumentando a que custo? É isso o alerta que a eficiência alimentar traz. Ela vai mostrar para a gente um aspecto que essa produção ela vem ao custo da nutrição e, portanto, a gente tem que, além de produzir mais, gastar menos, E aí a gente vai em direção à intensificação sustentável. A gente pode fazer um breve comparativo com o que houve com a avicultura. Esse trabalho, publicado em 2014, mostra a diferença de animais da mesma idade em 1957 e 2005. Veja que para animais de 1957 atingia-se 905 gramas numa certa idade, enquanto nessa mesma idade, em 2005, a gente chega a mais de 4 quilos de peso. E de onde veio isso? Isso veio de um processo de melhoramento genético, onde se obteve 400% de ganho na taxa de ganho de peso, concomitante com a redução de 50% na conversão alimentar. Lembrando que quanto menor a conversão, melhor, uma vez que o animal está consumindo menos e produzindo mais.
E é engraçado até a forma como o autor coloca isso. Ele mostra que os frangos modernos, eles crescem porque eles têm um poder genético muito grande, um potencial genético muito grande. Ou seja, tudo isso veio do melhoramento genético para a eficiência alimentar. E como funcionaria, então, o processo de melhoramento para bovinos para a eficiência alimentar? Primeiro, é preciso salientar que essa característica demanda a medida de outras características, como o consumo e o peso. E para isso, é necessário ter tecnologias que facilitem essa coleta. Fora isso, é interessante notar que a eficiência alimentar é uma característica complementar às demais. Então eu já preciso procurar animais que já são de alta produção e dentre eles buscar aqueles que o fazem da melhor forma possível, ou seja, mais eficientes. Então eu seleciono um grupo de animais, submeto a uma prova de eficiência, identifico aqueles que fazem aquela produção ou que têm aquela produção e que são mais eficientes, levo para a minha pirâmide de multiplicação, ou seja, onde eu vou ter os rebanhos multiplicadores produzindo os animais que vão ser utilizados pelos rebanhos comerciais. E nesse rebanho comercial, então, eu vou ter animais cada vez mais eficientes e, portanto, vão ter a mesma produção e gastando menos. E por que é importante gastar menos? Porque o custo alimentar, pessoal, cada vez mais tem crescido. A gente pode ver por esses gráficos de pizza que, ano após ano, há um aumento do custo de produção destinado pela nutrição, ok? Então a nutrição, na verdade, em confinamentos, por exemplo, em 2019, 2020, 2021, foi sempre acima de 80% do custo total de produção dos animais. Isso é muito alto. E para sistemas a pasto, é muito parecido. Para exemplificar o efeito da eficiência alimentar, a gente fez uma comparação em um rebanho de engorda, comparando animais que fossem filhos de um touro médio versus animais de um animal eficiente. Tá? Então, o que quer dizer essa eficiência? São animais que são CAR negativo. É a primeira vez que a gente está falando esse nome de CAR. Nós vamos ter muito tempo para discutir eles nos próximos módulos, mas por hora a gente só precisa entender que o CAR negativo é aquele animal que consome menos do que se espera que ele consuma para ter a produção que ele teve. Ok? Então, de efeitos comparativos, um animal filho de um touro médio comeria, nesse exemplo, 10 quilos, enquanto o animal filho de um CAR negativo consumiria 9,750 kg, ou seja, uma redução de apenas 250 gramas por dia no sistema produtivo, ok? O consumo total de um animal filho de um touro médio, dentro de 120 dias, seria 1.200 quilos, período esse normal para um confinamento no Brasil. Enquanto do CAR negativo seria os 9,75 kg vezes os 120 dias, que daria um consumo de 1.170 quilos. Se nós usarmos um custo alimentar de próximo a R$1, nós vamos ver que o animal filho de um touro médio, ele gastaria R$ 1.236, ao passo que o animal filho de um touro CAR negativo gastaria R$ 1.205. Essa diferença de custo alimentar seria então na casa de R$ 31, R$ 30,90, que num lote de 150 cabeças corresponderia a R$ 4.635. Esse aumento de valor, pessoal, na margem total do rebanho, viria simplesmente por escolher animais que sejam filhos ou de uma linhagem mais eficiente versus uma linhagem padrão de mercado, né? E é um ganho gratuito. Hoje você não tem custo basicamente nenhum para usar um animal que seja mais eficiente. Então, pessoal, para fechar esse módulo, nós temos que entender que a eficiência alimentar é desejável para que a gente atinja a intensificação sustentável. Ela também aumenta a eficiência econômica do sistema, uma vez que ela traz uma receita extra para o sistema de produção, por exemplo, no confinamento ou a pasto. E ainda que existe uma lacuna de exploração dessa característica, uma vez que essa característica ainda é pouco explorada dentro do rebanho bovino. Okay? Nos próximos módulos, nós vamos estudar então sobre como obter os dados necessários para o cálculo da eficiência alimentar.